agradeço a minha oportunidade. Essas mãos que a paz do Senhor, amém? Antes de começar a falar sobre a palavra, eu queria só deixar umas coisas frisadas no coração dos irmãos. A Ju até veio aqui, acho que foi na pregação dela, né? Ela falou sobre essas palavras, só que eu queria só frisar mais uma vez, né? Mas principalmente sobre a palavra intimidade, né? Que intimidade é uma relação muito próxima, de amizade íntima, né? Como se fosse alguém da família. E aqui eu já entro na palavra que o Senhor ministrou no meu coração, né? Que a gente sabe que o tema é intimidade que gera recompensa. E aqui eu falo um pouco, né, sobre a nossa intimidade com Deus, sabe? A nossa intimidade com Deus nos faz chegar cada vez mais perto dele, né? E isso, quando a gente chega mais perto do Senhor, isso também torna a gente pessoas melhores. As nossas condutas melhoram pelo fato da gente ser íntimos de Deus. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque isso traz mudanças necessárias nas nossas vidas. Às vezes, aqueles atos que a gente cometia antes, a gente não comete mais, né? Porque quando a gente é muito assim com alguém, a gente acaba pegando as manias dela, né? Quando a gente anda muito com ela. E mesma coisa é com o Senhor. Quando a gente anda muito com Ele, quando a gente faz Ele íntimos da gente, a gente se torna cada vez mais semelhantes dele. E é impossível as pessoas não olhar para a gente e sentir a diferença de Deus na nossa vida, porque é notória. Não precisa de você falar, não precisa de você arrotar santidade, não precisa de você vir aqui e colocar uma roupa até o pé, porque a presença que você carrega não precisa de estar em palavras, mas sim em atitudes. E através das nossas atitudes positivas, gera recompensa para a gente, não só aqui no mundo físico, mas também como no mundo espiritual, né? E eu acho também isso interessante, porque quando a gente pede algo para alguém, a gente não pede para pessoas que não é íntimas, né? A gente pede para pessoas que são íntimas nossas. É a mesma coisa de a gente pedir alguma coisa para o esposo ou o filho pedir para o pai, né? Por mais às vezes que a criança está ali, a gente sempre tenta fazer de tudo para poder dar o melhor para o filho. E com Deus também não é diferente. O Senhor tem prazer em abençoar cada um. Quando as nossas atitudes perante Ele se tornam positivas. E é através das nossas atitudes que vão definir também a nossa recompensa, seja aqui ou seja também quando a gente chegar lá no céu. E foi até uma coisa que eu coloquei aqui, que também às vezes a gente acha que às vezes é só vir na igreja, né? Só que não é só as nossas atitudes aqui dentro, mas as nossas atitudes lá fora também. Eu vou ler uma passagem rapidinho. Algumas passagens eu vou só citar assim, mas aí se os irmãos depois quiserem ler em casa, amém? E a primeira passagem que eu vou ler, que se encontra em Mateus, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 7 ao versículo 11. Está escrito assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, ao que bate, abrir-se-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará serpente? Se vós, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará os bens ao que lhe pedirem, né? Então aqui essa passagem também fala sobre isso, né? Sobre a gente aprender a pedir também ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem prazer, como fala a passagem, né, em abençoar. Não tem como você pedir, igual ele que fala, né? Não tem como o filho pedir para o pai pão e o pai vai lá e dá pedra, né? Então assim, só que isso me chama a atenção, porque às vezes eu falando assim, às vezes é para isso, só pedir, mas não é pedir, mas é dar uma vida de continuidade de oração, porque é muito fácil, às vezes quando a gente está no sufoco, a gente ora, pede o Pai, o Senhor dá recompensa e depois a gente já não quer mais. Mas o Senhor não convida você para isso, o Senhor convida para você dar continuidade, ter uma vida de oração todos os dias, porque é através da oração que você vai se tornar cada vez mais íntimos do Senhor, né? E a oração, ela precisa ser como o ar que a gente respira, é constantemente. Às vezes não precisa ser só estar ali, dobrar o joelho, não. Mas às vezes você precisa também estar em espírito de oração, porque no mundo que a gente vive,
o único lugar que a gente vai encontrar abrigo é nos pés do Senhor, sabe? O Senhor, Ele está aqui para atender todas as nossas necessidades. E também lá em Êxodo, capítulo 33, do 7 ao 11, só que eu só vou ler o 11, porque fala sobre Moisés, né? E para mim, assim, Moisés foi uma pessoa que foi mais íntima de Jesus, porque no versículo 11 fala que Moisés falava com o Senhor face a face, né? Ou seja, Deus não se revela para qualquer um, Deus se revela para quem tem intimidade com Ele. Até porque nos versículos antes fala que Ele sempre rogava pelo povo, orava pelo povo. Às vezes o povo ali nem merecia, né? Mas Moisés sempre lá, Moisés tinha uma vida de oração. É tanto que Deus respondia, e Deus, quando falava com ele, falava face a face, não mandava recado. E é muito bom porque às vezes isso nos ensina que às vezes a gente não precisa de esperar a profecia de alguém, porque quando a gente é íntimo do Senhor, até o vento que passa a gente pode sentir a presença dele e Ele falando no nosso coração. E como eu falei no começo, as nossas orações, a nossa vida e a nossa conduta, cada dia mais que passa, vai tornar a gente mais semelhante dele, né? E a gente tem que tratar a Deus como nosso melhor amigo, porque às vezes quando acontece algo, às vezes a gente acaba falando para alguém primeiro, de vez ir lá e falar diretamente com o Senhor, aquele que é o dono do ouro, da prata, aquele que ajuda, aquele que te dá solução nos seus problemas, aquele que caminha contigo, porque vai chegar dia que talvez a pessoa que você mais conversa, mais confia, não vai poder te ajudar no momento difícil que você estiver passando. Mas se você conversar com o Senhor, se derramar aos pés dele, eu tenho certeza que ele trará luz para o seu caminho e vai te mostrar a direção certa. E em Êxodo também, gente, acho que eu estou um pouco rápida, mas acho que vocês vão estar entendendo, né? Em Êxodo também, capítulo 33, versículo 14 e 15. Aqui fala quando Moisés, ele roga pela presença do Senhor. Né? Ele pede para que a presença do Senhor não fosse só com ele, mas também com o povo. É tanto que ele fala no versículo 14, né? Respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Né? E no versículo 11 fala, então ele disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu acho isso muito forte, porque ele poderia muito bem orar só por ele. Ele poderia muito bem falar, não, só eu que estou buscando, porque era um povo que reclamava demais, era um povo que trazia muita dor de cabeça. Mas Moisés, ele não pede a presença só para ele, ele pede a presença também para o povo que o acompanhava. E a gente também tem que ser como Moisés, todos os dias da nossa vida, desejar essa gloriosa presença. Porque é tão bom quando a gente sente a presença de Deus perto da gente, é tão bom porque a gente nunca vai se sentir sozinho. Nem quando a gente passar por nossa maior dificuldade, o Senhor sempre vai estar com a gente, né? E a Bíblia fala que onde o Espírito Santo de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Então você pode estar passando por prova, você pode estar passando por momentos difíceis na sua vida, mas a presença de Deus vai fazer com que aquele momento se torne mais leve, né? Porque a gente sabe que com o Senhor o nosso fardo se torna mais leve, porque Ele levou com Ele as nossas dores, as nossas iniquidades. E isso me chama também muita atenção, né? Porque às vezes, por amor a nós, a presença que você carrega, vidas podem ser alcançadas, seja dentro do seu lar, seja no seu trabalho, seja no seu cotidiano. A presença que você carrega pode alcançar outras pessoas. E eu lembro que quando eu trabalhava no meu serviço, às vezes quando eu levava a Bíblia para poder ler, eu acho que eu até falei isso no Sextou com Cristo, e a menina que trabalhava comigo, quando me via lendo a Bíblia, ela começou a fazer as mesmas coisas e tudo. E eu sempre orava, quando eu orava, chegava no serviço, que eu falava, Senhor, eu não quero que a tua presença, sabe, fica comigo só na igreja, mas que os clientes que entrarem aqui também possam sentir a tua presença, porque a gente é canal de bênção do Senhor, não só aqui na igreja, mas onde quer que a gente vá. E eu lembro que eu colocava até uma caixinha de oração e falava para os clientes, se vocês quiserem que tenha uma caixinha de oração, se vocês quiserem deixar algum pedido, alguma coisa, e a gente todos os dias vai estar apresentando. Eu não poderia, né, pegar a guerra de ninguém. E isso foi trazendo algumas coisas, né? Vieram clientes que às vezes nem ia para comprar, mas ia lá para poder desabafar. Aí eu lembro que eles falavam assim, um dia que vocês saírem dessa loja, eu não piso mais os pés aqui. Porque é muito bom, assim, conversar com vocês, porque vocês são pessoas que escutam. Então, assim, é muito bom, sabe, a gente carregar essa presença, porque é tão bom quando a gente também está do lado de pessoas que traz paz, que você pode conversar
ali com a pessoa, sabe, aquela conversa ser leve, aquela coisa boa, porque a pessoa traz com ela, sabe, uma paz, uma calmaria tão grande. E é tão bom quando a gente conversa com pessoas que têm palavras brandas, sabe, palavras calmas, que às vezes acalentam o nosso coração no momento que a gente precisa. E é por isso que eu sempre falo e peço ao Senhor que, sabe, a presença do Senhor não esteja comigo só na igreja, mas eu sempre, quando eu limpo a minha casa, eu falo: Senhor, a tua presença também é mais que bem-vinda neste lugar. Porque eu acredito muito nisso, que quando o Senhor quer habitar em alguém, tem que, igual eu falei no começo, tem mudanças que é necessárias na nossa vida. E o Senhor não habita em templo sujo. E às vezes a gente está ali, pode perceber, se você entrar numa casa limpa e numa casa muito suja, você vai sentir a diferença. Porque numa casa limpa você sente paz. E numa casa suja você fica inquieto. E a mesma coisa é com a gente, sabe? Às vezes é necessário o Senhor fazer uma faxina dentro da gente. E não é fácil, porque às vezes a gente não quer mudar o nosso eu, sabe? Quando o Senhor começa a mexer em algumas coisas, a gente fala: ai, Senhor, que não mexe aqui não. Porque a gente não quer realmente um compromisso com Ele. E quando a gente deseja realmente a presença do Senhor, a gente sabe que é notória, sabe? A gente sabe que é notória a mudança, o nosso falar, o nosso agir, sabe? Todas as formas que a gente pensa ou age ou faz, a gente sabe que é notório, porque a presença de Deus está com a gente. E eu acho muito forte também, lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 29 e versículo 30. Essa foi uma parte que mais me chamou a atenção na Bíblia, porque nos ensina que quem tem intimidade com Deus, como eu falei no começo, é diferente. Porque fala aqui que o rosto de Moisés, ele resplandece. Quando Arão e os filhos de Israel vão ver Moisés, via que o rosto dele resplandecia. Né? Ou seja, não precisou de Moisés ir lá, chegar e falar, porque eu creio que a presença de Deus era tão notória na vida de Moisés, porque fala que eles temeram ao chegar perto dele, pela presença que ele carregava. E como eu falei também no começo, que a nossa intimidade, ela gera dentro de nós um desejo de mudança. E quando andamos com Cristo, cada vez ficamos mais parecidos com Ele. Então não tem como eu andar com Cristo e ir lá fora, às vezes, sem querer soltar um palavrão na hora da raiva. Não tem como eu andar com Cristo e chegar lá fora e não conseguir amar o meu irmão. Não tem como eu andar com Cristo lá fora, as minhas condutas ser completamente opostas daquilo que a Bíblia me ensina a ser. Sabe? Então, coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, que é normal, que às vezes nos faz distanciar da presença de Deus. E as pequenas coisas. E esses dias eu lendo a Bíblia, eu falei: nossa, o povo de antigamente era um povo tão rebelde, né? Porque igual quando o povo reclamava, Deus mandava manar todos os dias do céu para aquele povo. E mesmo assim o povo reclamava, era um povo rebelde. E mesmo assim, quando Moisés ia lá e intercedia, Deus agia por misericórdia em favor do povo e por amor a Moisés. E eu fico pensando, sabe, meu Deus, como que a pessoa fala isso? Como que as pessoas fazem desse jeito? E Deus ministrou muito forte no meu coração, porque às vezes a gente acha que o pecado das pessoas é sempre pior do que o nosso. E não, às vezes os pequenos pecados de todos os dias, às vezes aquela mentirinha que a gente acha que não tem nada a ver, que nos afasta da presença de Deus. E eu falo comigo, meu Deus, eu tenho muito que me corrigir, porque às vezes meu esposo fala: nossa, que você só fica no celular, Mas é isso daqui que às vezes atrapalha muito a gente, porque às vezes a gente está tão viciado ali, a gente vê um vídeo, vê outro, vai ver, as horas vai passando. Eu falei: meu Deus, as horas que eu passei no celular, eu poderia estar falando com o Senhor, poderia estar orando, poderia estar lendo a Bíblia e ficar cada vez mais perto de Ti. Mas às vezes isso daqui torna prioridade na nossa vida, e às vezes é por isso também que casamentos são destruídos, porque isso aqui, tem gente que fala: é porque a internet hoje em dia é uma arma para quem não sabe usar, sabe? E às vezes isso daqui atrapalha muito, muito a gente, atrapalha a nossa busca contínua com Deus, atrapalha às vezes no nosso serviço, atrapalha no nosso casamento. E isso são coisas que nos deixam cada vez mais distantes do Senhor, são essas pequenas atitudes que a gente faz no nosso dia a dia. E eu acho também muito forte, porque Jesus também, Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido, porque Jesus veio na Terra e Ele sentiu na pele o que a gente sente, né? Só que diferente da gente, Jesus passou por coisas piores, sabe? E Ele nos mostrou que mesmo passando por tudo isso,
como eu posso dizer, é possível sim viver em santidade. Porque às vezes a gente fala, no mundo de hoje é muito difícil a pessoa ser crente. Porque no mundo de hoje, e isso é muito triste, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, por conta das nossas atitudes, né? Que eu falei no começo, que às vezes não agrada ao Senhor. Para ser crente que nem aquela pessoa, eu não quero não. Para ir para a igreja lá daquela pessoa, porque, gente, é uma coisa muito séria isso, porque às vezes a gente fala, porque eu sou da igreja e tal, mas às vezes quando abre algumas brechas, de vez a gente fechar, a gente vai lá e abre mais. Principalmente na nossa língua. A língua é a pior arma, porque às vezes começa numa fofoca. E você tem o poder de chegar e falar bem assim, não, vamos orar pela pessoa. Não, mas, fulano de tal falou de você, né, e tal. Eu não gosto de fulano de tal. Pois é, mulher, eu também não gosto dela não, porque eu já ouvi que ela faz isso. Aí vai falando isso, aí vai falando aquilo, aí vem outra, fala outra pessoa, e quando vai ver, sabe, já tá a rodinha falando de fulano de tal. Sendo que a nossa atitude poderia ser diferente. Aí tem gente que fala, porque fulano só fica de cara feia. Você não sabe o que fulano de tal passa dentro da casa dela. E às vezes, quando a gente ouve isso, a gente tem o poder de falar bem assim, não, fulano de tal tá passando por isso, tá? Então vamos orar por ela, sabe? Vamos mostrar para ela o caminho certo. A gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes fulano de tal está passando por um problema no casamento, ou até mesmo com o filho. A gente não sabe, sabe? E isso também nos torna a ser pessoas que tenha mais empatia pelo próximo. Você precisa sentir mais a dor do teu próximo, sabe? Em vez de você sentar numa cadeira e se tornar juiz, ajude o teu próximo, porque às vezes a gente acha, igual eu falei uma vez no Sessão com Cristo, que para fazer às vezes a obra do Senhor a gente precisa de ir lá fora, e não, às vezes para fazer a obra do Senhor a gente precisa de olhar para o irmão do lado, porque às vezes o irmão do lado está passando por um problema que você não sabe. E às vezes a gente só torna juiz. Porque aquela fulana de tal só vive chorando. Porque isso, você... Gente, para que é aquilo que você viu? Que mulher que grita, que faz... Gente, você não sabe a dor do teu próximo. Tem a irmã, eu não sei o nome dela, que está passando... A outra, do cabelo curtinho. A irmã Priscila, eu até comento com meu esposo, que eu falei, meu Deus do céu, eu queria ter a animação que ela tem, porque é uma pessoa que eu tiro o chapéu. Ela passa pela luta que ela passa, e eu nunca vi ela cabisbaixa aqui na igreja, eu nunca vi ela aqui chorando. Muito pelo contrário, às vezes ela vai, pega o irmão, ora pelo irmão, sente a dor do próximo, e às vezes a gente precisa ser assim, sabe? Às vezes a gente fala, mas eu estou passando também por luta, eu também estou passando por provação, para que eu vou fazer isso? Quem está precisando de oração sou eu. Mas a gente não sabe que às vezes, enquanto a gente ora pela pessoa, Deus também cura nossas feridas. E uma vez eu vi o testemunho de uma menina que ela estava com um problema no sangue dela, que não tinha cura. Ela disse que ela ministrava, ela falava, Senhor, eu que preciso dessa cura, e eu não consigo, sabe? E o Senhor me manda ministrar na vida de pessoas. E ela disse que um dia antes dela chegar no culto, ela passou por uma salinha e viu um homem tomando a última dose dele, que ele estava fazendo, acho que era quimioterapia. E esse homem era o homem que ia ministrar. E antes de ministrar, ele estava tomando a quimioterapia. Aí ela disse que passou, olhou para ele, e ela disse que sentiu, o Senhor mandou ela voltar e orar por aquele homem. E ele falou, né, para ela que estava num tratamento contra o câncer e tudo, e que ele precisava de orar, e que ele precisava de ministrar, que isso nunca deixou, né, ele se abater e tudo. E ela disse que começou a orar. E quando ela começou a orar naquele homem, o Senhor também começou a curar ela. Só que ela disse que na hora nem se atentou, só pegou a dor do homem e foi orar. E ela disse que quando chegou em casa, que o corpo dela era cheio de mancha, que aparecia por conta da doença que ela tinha. Aí ela disse que quando chegou em casa, que ela tirou a roupa, ela disse que já não estava mais com aquelas manchas, que ela tinha sido curada. E ela disse que foi nos médicos e tudo, e realmente foi comprovado que ela estava totalmente curada. Então, assim, às vezes, através da dor do próximo, o Senhor também pode curar você. Sabe, se a gente se colocar no lugar da pessoa, do que a pessoa tá vivendo, a gente também pode ser curado. Porque quando a gente ministra na pessoa, o Senhor também ministra no nosso coração. O Senhor também restaura a nossa família, também o Senhor restaura a nossa casa, sabe, as nossas necessidades. E Jesus, ele nos amou tanto, 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 que deu a sua vida por mim e por você. E a gente aprende com Jesus até o seu último suspiro, porque o Senhor nos ensina que o pecado do outro nunca será maior, sabe? Porque fala que a Bíblia fala que quem
Jesus fala, né, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele fala isso para um ladrão arrependido. Ele não fala isso para uma pessoa que vivia em santidade, né? E às vezes a gente, igual eu falei, a gente é tão assim que a gente fala, nossa, como assim um ladrão que, né, inaugurou o céu junto com Jesus, do lado de Jesus, poderia ser outra pessoa, sabe? E Jesus nos ensina sobre isso, sabe? Sobre a gente olhar com esse amor, com olhar com amor ao próximo, porque quando Jesus estava lá na cruz também, as pessoas falavam para ele, né? Crucificavam Jesus, poderiam muito bem soltar Jesus, que não tinha, né, pecado, porque Jesus, a única coisa que ele veio foi nos ensinar a palavra do Senhor. A única coisa que ele veio foi para mostrar que você tem valor, porque Jesus veio na terra para levar com ele as suas dores, sabe? E às vezes a gente quer levar a nossa vida, sabe, sozinho, não quer que Jesus participe de nada, sabe? Ai, não. Eu acho isso muito forte, porque esses dias eu estava até questionando com uma amiga minha. Eu falei, amiga, às vezes a gente ora para Deus e a gente pede coisas tão bobas, né? E às vezes eu falo, Senhor, não vou orar e nem vou pedir isso não, porque até é incrédulo da minha parte, porque tem pessoas passando por necessidades maiores que a minha. E às vezes ali é coisas tão bobas que a gente pede ao Senhor e a gente fala, ai, não vou pedir não, porque agora eu sei que tem talvez pessoas clamando por uma vida ali no hospital. E ela falou bem assim, amiga, pois clama, porque o Senhor sabe o desejo do seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor também pode realizar o desejo do seu coração. E em toda a minha vida, eu sempre pedia coisas para Deus, coisas tão bobas. Eu falava, Senhor, se um dia eu tiver uma casa, não precisa ser uma casa muito grande não, só me dê uma casa de 2 cômodos, porque eu só quero arrumar e deixar do meu jeito, toda cheia de frufru. E eu orava e pedia assim, porque eram coisas bobas para mim, porque eu falava, não, eu não... E outra, quando a gente recebe uma promessa, o problema não é quando a gente recebe a promessa, mas como a gente se encontra quando a promessa chega. Porque se a gente estiver passando por uma situação difícil, a gente desacredita da promessa. Porque se você estiver passando por uma situação financeira muito difícil, se alguém fala assim, Deus vai te dar um carro, e você olha e fala, meu Deus, a pessoa não sabe nem minha situação e está falando que vai me dar um carro. Mas você tem que acreditar no dono da promessa, porque o dono da promessa não está perguntando se você tem dinheiro, porque ele é o dono do ouro e da prata e ele pode te dar além daquilo que você pensa, sonha ou imagina. E eu lembro que antes eu queria muito engravidar da Maitê, muito, 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 só Deus sabe como eu queria da minha filha. Eu falo isso porque é uma coisa que eu vivi. E eu lembro que eu falava, Senhor, se um dia eu tiver filho, eu queria tanto que, sabe, desse certo de ter um plano de saúde, porque eu não queria ter em hospital público, porque eu tinha muito medo de sofrer pelo que as pessoas diziam, e também porque era um sonho meu, né? Era um sonho, não vou mentir que falar que não era, porque era um sonho meu ter no hospital particular. Eu lembro que eu conversei com meu esposo e tal, e ele falou bem assim, não, então vamos pagar o plano e a gente, né, tenta engravidar. E a gente pagou o plano e tudo, deu certo, eu consegui ter a minha bebê no hospital particular. E eu fiquei muito feliz, porque eu lembro que quando eu vi ela nascer, gente, sabe quando você sente o cuidado de Deus? Eu falava, Senhor, porque as pessoas falam, você vai optar por cesárea. Mulher, porque cesárea é muito difícil, a recuperação é muito difícil. Por que tu não tenta normal? Porque a gente ouve, às vezes, muitas vozes e não acredita no Senhor. Eu falava, ai, meu Deus do céu, e agora? E eu ficava assim, eu falei, mas meu sonho sempre é ter cesárea, porque eu não quero chegar no hospital de qualquer jeito, eu quero me maquiar antes de ir, eu quero me arrumar, porque eu quero ter a minha filha bonita, né? Porque eu recebi o amor da minha vida, que era a minha filha. E eu falava, não, eu vou bonita, eu quero tirar muita foto. Aí uma vez uma pessoa falou bem assim para mim, nossa, mas por que ficar tirando foto toda hora? Porque quando eu estiver grávida, eu não vou tirar foto, porque é perigoso perder, as pessoas sentem inveja e tudo. E eu falei, Senhor, se eu não tirar foto também, daqui uns dias eu vou olhar e falei, qual vai ter a lembrança? Pô, eu vou tirar foto. Tirava foto de tudo, de tudo. Ah, ganhei isso, eu tirei foto, porque eram coisas que eram o desejo do meu coração. Às vezes pode ser bobo para você, mas para mim tinha um significado muito grande. E quando o Senhor falava que às vezes eu não precisava me preocupar com nada, que Ele me dá tudo, eu ficava, nossa, mas é tão difícil, porque às vezes a gente quer comprar uma coisa. Mas desde a nossa casa, eu lembro que antes da gente ter a nossa casa, a missionária Gina... Deus usou a missionária Gina para mim e para o meu esposo. Falou bem assim, que Deus ia dar uma casa para a gente e que a gente não ia gastar dinheiro com nada, que Deus ia dar tudo. A única coisa que a gente comprou foi o sofá, porque a gente não soube esperar, porque o resto a gente ganhou tudo o Senhor nos deu. E mesma coisa também foi com a Nenê. O quarto da Nenê foi do jeito que eu pensei, do jeito que eu planejei, sabe? E cada vez mais ela ia ganhando coisas e eu percebi o quanto que ela era amada, não só por mim, mas por muita gente, porque eu lembro que quando eu estava grávida dela, também muitas pessoas da igreja, porque eu me senti
sentia muito amada, né? Eu falava, meu Deus, quando a Maitê nascer, vai ser só Maitê, só Maitê. Porque era tão bom, assim, quando eu chegava e as pessoas vinham, passavam a mão na minha barriga e tudo. E nisso, às vezes, pode ser coisas tão bobas, mas eu senti o cuidado de Deus, sabe? O tempo todo do meu lado. Até mesmo no dia de eu ganhar, e eu fui, me arrumei para ir para o hospital, fui toda animada e tudo, para ganhar neném. E eu falei para o Vitor, eu fui consultar com a médica que eu não gostei dela, amor. Eu não gostei dela e eu não queria que ela fizesse meu parto, porque quem fez meu parto foi essa médica. Mas Deus foi tão bom, que foi uma médica tão boa. E ela foi o tempo todo muito paciente comigo e veio a equipe toda, se apresentou. Sabe, eu fiquei pensando, sabe, eu não merecia, mas o Senhor sabia o desejo do meu coração. Né? Podia fazer coisas bobas. Eu fiquei com muito medo de no dia pegar um plantão de um médico que não fosse muito bom, mas em tudo o Senhor cuidou, sabe? A Maitê foi muito bem cuidada também no hospital, pelas enfermeiras, pela pediatra, toda hora ia médico na sala e eu falava, Senhor, como é bom, porque eu sinto o teu cuidado. Sabe, eu sinto o teu cuidado porque isso nos ensina que vale a pena ser fiel. E eu convido você também a colocar diante do Senhor, sabe, os seus problemas, as suas situações. Às vezes para você pode parecer boba, mas para o Senhor não é. Porque como a Bíblia mesmo fala, o Senhor tem prazer em te abençoar. Sabe, não tem como você pedir ao Pai uma coisa e o Senhor te dá outra. Sabe, então reacende esse desejo do teu coração de novo, porque eu tenho certeza que quando o nosso desejo é alinhado com o céu, no tempo certo o Senhor vai fazer acontecer. Pode passar tempo, pode passar anos, mas o Senhor vai fazer acontecer o desejo do seu coração. E estou quase finalizando já. E eu coloquei aqui quatro atitudes que geram milagres, né, na nossa vida, né, igual eu falei no começo, que é as nossas atitudes, né, o nosso dia a dia, porque a melhor pessoa para poder falar sobre o seu comportamento é quem está com você dentro de casa, porque igual eu falei, é muito fácil, às vezes eu vim aqui na igreja falar bonito, pregar bonito, orar bonito, cantar bonito, e dentro de casa eu sou uma pessoa completamente diferente. Né? Porque quem anda com Jesus não se conforma da forma que está vivendo. Porque quem anda com Jesus é notório que a pessoa quer mudar, que a pessoa tem um desejo de mudança. E às vezes a gente precisa ser desse jeito. E as 4 coisas que eu coloquei foi aprender a confiar mais em Deus. Porque aprender a confiar em Deus é entregar totalmente a nossa vida ao Senhor. Sabe? E às vezes, quando a gente passa, a gente fala, Senhor, entrega essa luta, essa prova que eu estou passando em tuas mãos. Aí, às vezes, quando você está assim, você fala, ai, meu Deus, mais misericórdia. Gente, se você entrega, você descansa o seu coração. Porque eu acho muito bonito quando a gente tem uma vida com Deus de confiança, pode estar passando o vento que for, sabe? Mesmo na maior tempestade, você consegue colocar a cabeça no seu travesseiro e descansar. Porque você sabe que o Senhor coloca paz no seu coração. E eu te convido a ter essa total confiança no Senhor, sabe? Todos os dias da sua vida. Outra coisa também é orar sem cessar, né? Porque eu falei que a nossa oração precisa ser como o ar que a gente respira, todos os dias, todos os momentos e todas as horas. E tem até um texto de referência que se encontra em Mateus, eu não vou ler por causa aqui do horário, mas é em Mateus, quem quiser ler depois em casa, capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, né? Que fala sobre isso, sobre a gente chorar sem cessar. Ter a paz com Deus, né? Não só a paz com Deus, mas a paz também com todos. Porque não adianta eu ter a paz com Deus e não conseguir amar o meu irmão. Porque se o irmão pisou no meu pé, eu já olho para esse cara feia e é isso. Então a gente precisa de ter a paz com Deus e também a paz com todos. Que também está em 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 7. E uma coisa também, né? A gente sabe que é sobre o jejum. Porque o jejum, ele mata a nossa carne. E eu acredito muito nisso, que aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai dominar você. E essa noite, o que você tem alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Porque às vezes a gente alimenta muito a nossa carne e ela sempre vai falar mais forte, principalmente quando a gente estiver no momento de ira. Porque se a gente tiver a paz com Deus, pode estar o mundo desabando lá fora, ter sido o seu pior dia. Mas você vai estar sempre leve, você sempre vai estar suave. Porque eu sei que a nossa vida com Deus faz isso. Porque, gente, eu não acredito. Eu não consigo acreditar, assim, em pessoas que conseguem vir para a igreja e lá fora viver uma vida completamente diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Eu não sei como uma pessoa consegue vir para o culto e lá fora a primeira coisa que acontece, a pessoa já sai da graça. E é muito triste porque a gente vive num mundo muito acelerado, que as pessoas precisam disso para ontem, sabe?
E às vezes a gente precisa viver uma vida mais leve. Eu até às vezes brinco com meu esposo que eu falo, amor, que a pastora Sandra fala, gente, que vocês têm que viver uma vida mais leve. Eu falo, amor, uma vida mais leve. Às vezes quando a gente está muito estressado assim, às vezes também quando eu falo, meu Deus, tem que viver, porque a gente precisa, sabe? A gente já está num mundo tão difícil, a gente tem que espalhar o amor de Deus, a gente tem que espalhar a calmaria do Senhor, porque como as pessoas podem olhar para você e encontrar como refúgio, sendo que você resmunga o tempo todo, sendo que você sempre está de cara feia, sabe? As pessoas precisam olhar para você e sentir a paz desse mundo que a gente vive, porque às vezes através da sua vida, do seu testemunho lá fora, você pode ganhar almas para o Senhor. E tomar a atitude, né? Sempre a atitude certa. Um exemplo que eu dou, e eu até falei aqui também uma vez, que acho que não sei se foi na palavra de oferta ou se foi na palavra introdutória, que eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, que é uma passagem que me chama muita atenção, porque foi através de uma atitude dela que o Senhor fez um milagre na vida dela. E eu creio que tem muitas bênçãos no mundo espiritual que o Senhor quer nos entregar, mas está retidas por causa das nossas atitudes. E às vezes a gente fala, é porque o Senhor não quer me dar, porque isso, porque aquilo. Mas será que você está na posição de receber? Porque eu acredito muito também que às vezes pela nossa insistência o Senhor pode dar assim algo na nossa vida. Mas eu creio também que uma bênção vindo fora de hora pode se tornar maldição. Sabe? E às vezes, se você esperar o tempo do Senhor, o tempo certo, as bênçãos podem acontecer. E se você estiver na posição, Deus também pode acelerar o processo na sua vida, sabe? Para você ganhar a sua bênção. E o Senhor tem um prazer em abençoar, como Ele falou, né? Até os filhos sendo mal, pedindo as coisas aos pais, os pais dão. Quem dirá o Senhor que está no céu, né? Então, eu sei que o Senhor tem um prazer em abençoar e o Senhor nunca vai pedir para você nada em troca, não vai pedir teu carro, não vai pedir tua casa. A única coisa que o Senhor quer é uma vida de constância, sabe, de adoração, de fidelidade diante dEle. E só para finalizar, uma coisa que eu coloquei, sabe, uma pergunta que às vezes a gente deve fazer a gente, sabe, todos os dias da nossa vida. Sabe, será que a minha atitude, a sua atitude lá fora, vale a pena ser imitada por outras pessoas? Será que tem pessoas que lá fora olham você como referência? E será que através das suas atitudes, será que a sua recompensa vai ser boa? Aqui na terra quanto no céu? Porque eu creio que no dia que o Senhor chamará a nossa senha, porque a gente não sabe o dia nem a hora, será que você realmente vai para o céu ou será que você vai para o inferno? E o pastor falou uma coisa que às vezes eu até falo também, porque quem está na igreja não tem que ter dúvidas que vai para o céu ou não. Porque quem está aqui na igreja tem que ter convicção, a não ser se você estiver vivendo uma vida errada. E se você estiver vivendo uma vida errada, você não tem uma vida de intimidade com o Senhor. Sabe? Então, será que através da sua vida, qual a recompensa que está sendo gerada no mundo espiritual, quanto nesse mundo físico? Será que vale a pena viver dessa forma que você está vivendo? Ou será que vale a pena, às vezes, a gente tomar atitude e querer que faça, né, coisas completamente diferentes lá fora? Porque é através da nossa atitude de hoje que o Senhor pode mudar o nosso amanhã. Às vezes a gente fala, vou esperar chegar. Igual, às vezes, quando a gente vai fazer exercício, uma coisa, não, segunda-feira eu começo, ou se não, no final do ano eu começo, sabe? Porque a gente estabelece meta, e tal dia eu vou começar porque eu tenho que fazer. E será que às vezes a gente se esforça tanto assim para mudar as nossas atitudes na casa do Senhor? Sabe? Então é isso que eu deixo no coração dos irmãos essa noite, sabe? Será que as nossas atitudes, sabe, merecem ser imitadas lá fora? Será que a gente é realmente imitadores de Cristo? Ou será que as pessoas olham a gente como se fossem pessoas normais? Porque, que nem eu falei, a gente não precisa de arrotar santidade lá fora, porque vai ser através do seu cotidiano, sabe, do seu modo de viver lá fora que você vai ganhar ou não pessoas para o reino. E através dos seus comportamentos, não só aqui na igreja, porque o Senhor também olha você lá fora, olha você dentro de casa, que vai saber se você merece ou não a recompensa daqui da terra quanto a recompensa do céu. E que você esteja sempre com o coração limpo, um coração aberto para poder receber o Senhor. Porque se hoje for o dia que o Senhor chamar a sua senha, que você tenha ter convicção de que vai para o céu. Sabe, que não venha gerar dúvidas no seu coração, porque você sabe a intimidade que você tem com Deus e você sabe a presença que você carrega. E essa presença que você carrega, às vezes a gente deve dar muito valor, porque não são todas as pessoas que têm. E eu creio também que não é a todo mundo que Deus se revela. Deus revela quem tem intimidade com Ele. Sabe, que a gente vem ter intimidade com Deus todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém?
Que o Senhor continue te usando grandemente, cada vez mais, viu, Loiane? Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu vou dar aqui os avisos rapidamente. Dia 13/4, amanhã. Amanhã? Não, é sábado. Consagração amanhã. Amém? Sábado. Dia 13/4, às 8 horas. Consagra Mava. Você está convidado. Venha, você traga seu GF, traga um visitante. Amém? Dia 14/4 vai ser culto da família. Você também está convidado. Traga um amigo, venha fazer parte do culto com a gente. Amém? Dia 26, dia 27, dia 28 de abril, acampa Mava Kids. Estão lá em cima, não vai ter gritaria hoje. A gente está com 17 inscrições, amém, irmãos? E os irmãos que ainda não fez as suas inscrições, a gente tem um link aí de trás das cadeiras, vocês já viram, né? Vai direcionar vocês. Dia 24, 25 e dia 26 de maio, acampa Mulheres Mava. Eita, a mulherada representou, né? E dia 21, 22 e 23 de junho, acampa Homens Mava. Acho que o das mulheres foram melhor. Não, eu vou ter que colocar as mulheres primeiro aí, né? Vocês vão perder de novo, vai ficar feio, né? Gente, pedido de oração pelo Arthur, ele tem 2 aninhos, o pai dele está na live. Amém? O pastor vai estar orando por você, viu, Arthur? E é isso, gente. Amém. Pastor, você está com a oportunidade para terminar o nosso culto e dar a bênção apostólica. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Loiane, Deus abençoe sua vida. Vamos esperar o Vita agora. Vocês vão sábado, né? Vamos estar orando por vocês também. Deus abençoe. Quem nos visita que não é visitante. Quem nos visita que não é visitante. Deus abençoe com toda sorte e bênção. Irmãos, foi falado lá sobre o negócio do som da igreja. Eu não vou ficar falando em live não, mas a gente está correndo atrás aí para obter esse tão sonhado projeto, tá? Só continue aí junto. Quero parabenizar os GFs, os líderes dos GFs que empenharam. Aleluia. E nos ajudaram aí já a darmos início na compra do som. Essas 2 caixas maiores aí do chão, nós já compramos. Aleluia. Dá outro microfone aí. Glória a Deus. Obrigado. Viu como é que a mídia é viva? A mídia é viva. Aí nós já, o dinheiro que foi arrecadado, eu já dei entrada e nós parcelamos o resto e vamos para cima. Viver tudo que Deus tem para a gente, amém? Vamos ficar sobre os pés, nós queremos glorificar ao Senhor por mais uma quinta-feira de intimidade que gera recompensa e vamos finalizar aí com essas 14 quintas que foi proposta ao nosso coração para estarmos exercitando e adorando ao Senhor. Amém? Executando e adorando. Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos louvar ao Senhor pelo Teu amor, a Tua fidelidade. Queremos apresentar a vida do Arthur diante da Tua presença. Pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro à vida dele. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é médico dos médicos e Senhor dos senhores. Que o Senhor possa, meu Pai, estar visitando ele onde quer que ele esteja. Meu Pai, foi ministrado aqui a Tua palavra com excelência. Foi ministrado também nos louvores que o Senhor é um Deus, meu Pai, que basta uma palavra para que haja cura. Foi pregado um Deus vivo hoje aqui. Nós cremos nesse médico dos médicos.
O nosso Cristo que tem poder para curar, para libertar e para sarar. Não diferente também queremos apresentar a vida da pastora Luciana, que está internada ali em Goiânia. Pedimos a tua intervenção, meu Pai, naquela UTI, para reverter o quadro da tua filha, repreendendo todo e qualquer, meu Pai, infecção. Pedimos ao Senhor que o Senhor reverte esse quadro com poder e autoridade. Queremos apresentar a vida da Lisandra, meu Pai, que vai participar de uma audiência. E cremos que o Senhor também é juiz dos juízes e advogado dos advogados. Entra nessa causa da tua filha, assinando e decretando a vitória, em nome de Jesus. E a nós pedimos ao Senhor que nos leve com segurança aos lares, meu Pai, guardando a cada um dos teus filhos, livrando do mal e decretando um novo tempo a cada um, meu Pai, que está aqui nesse lugar. Nos leve, é o que eu peço, agradeço, em nome de Cristo. Amém? Levante suas mãos com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja sobre nós hoje, amanhã e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Declare a paz do Senhor, teu irmão, estamos terminados em nome de Jesus. Deus abençoe.